Bom, sejam bem-vindos à sexta aula de Motion Design. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a animação de personagens. Então a gente vai passar desde a parte ali do Illustrator, onde eu preparo meus arquivos, e vamos até a parte onde a gente leva para o After Effects e lá a gente consegue fazer as animações. Dentro do After Effects vamos ver um pouquinho de rig manual e também rig usando o Duik Basel, que é um plugin do After Effects muito bom. Então a gente vai estar usando esse plugin para a gente estar trabalhando, tá bom? Olá, pessoal. Olá. Bom, então aqui dentro do Illustrator, que vai ser o programa padrão que a gente vai utilizar, a gente temos vários elementos. Só que eu não consigo levar todos esses elementos separados para o After se eles estiverem todos juntos aqui nesse grupo. O After vai entender que isso aqui é uma camada só, então todos vão vir fletados, né? Vão estar em flat. E aí o que a gente faz? Aqui eles estão separadinhos, porém estão dentro de uma camada só. Eu preciso separar eles dessa camada aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nela, vir aqui em cima e procurar por Release. Então ela vai separar para layers em sequências. Então eu clico aqui e ele separa. Porém ele separa e ele permanece dentro ainda. Então eu preciso selecionar todas as layers e aí jogar para cima. Então agora essa última camada não tem nada e aí eu posso descartar. Feito isso, o próximo passo é renomear, tá? Como eu já tenho um arquivo renomeado aqui, para ganharmos tempo, então a gente vai utilizar ele. Esse é o arquivo que vamos utilizar, ele já está separadinho, cada um de sua camada, e eu já renomeei também cada um deles. Então a gente consegue ver aqui que estão renomeados. Para importar é muito fácil. A gente vai salvar isso aqui. Save. Na verdade, vamos salvar uma cópia no computador. No meu caso, está aqui na área de trabalho. Profissão Motion Designer, aula 6, Illustrator. Vou deletar esse aqui. Vou salvar em cima. Aí aqui é só clicar em OK. Salvou. Pode fechar o Illustrator. Então aqui a gente vai abrir o Illustrator. Aqui dentro a gente fechar esse painel aqui. A gente vai importar o projeto, né? Então aqui ao lado, deixa eu colocar aqui em Default para vir igual o de vocês. Na verdade eu vou colocar aqui como Learn. Então quando se abre no primeiro momento é assim. Vamos fechar esse painel aqui, ó. E aí a gente vai colocar aqui nosso projeto. Então eu vou deletar esse material que está aqui. Vamos dar 2 cliques aqui e lá na nossa pasta, área de trabalho, profissão 6. Vamos pegar nosso arquivo e a gente vai importar. Aí quando importar a gente vai colocar composição e vamos colocar layer size, aquilo que a gente já viu nas outras aulas. Aí abrindo aqui, dou 2 cliques, ele já vai abrir pra gente aqui a composição, correto? Então essa é a maneira de importarmos esse material. Vamos deixar ele um pouquinho de lado, vamos abrir uma nova composição, que agora eu quero explicar para vocês o conceito base. Então, vamos colocar aqui, ó, rig manual. Perfeito.
Então, suponhamos que trouxemos lá do After um personagem. Vamos criar um braço aqui de um personagem. Vou criar aqui, ó, metade. Isso aqui vai ser white. O antebraço. Aqui a gente vai criar também um grande antebraço. Vamos criar o ombro. Vamos trocar aqui a cor para ficar mais visível. E vamos criar a mão. A mão eu vou criar com uma bolinha. Para parecer um personagem do Minecraft. Vai. É que eu vou ajustar os outros também. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, mão. Acostumado sempre escrever em inglês. Aí a gente vai colocar assim, ó, round. E aí vai aparecer aqui, ó. Apaguei a mão. Não, eu criei dentro da camada. Então essa aqui vai ser a mão. Aí legal. Então a gente tem aqui a mão, o ombro e o antebraço. Eu vou puxar esses dois aqui mais para baixo. Vou melhorar esse. Aí a gente seleciona os três, coloca round e ele vai aparecer esse aqui, ó, roundness. Ou eu posso vir aqui ué. Eu tô criando dentro isso aqui? Não, tá aqui. Pois é, tava aparecendo quando digitava sumia, né? Aí eu venho aqui, ó, clico aqui, venho em content, venho na elipse dele e aqui, ó, em elipse path. Na verdade ele vai estar em fio. Ué. Não é possível. Transformação. Ah tá, desculpa. Ele já tá redondo. Eu venho aqui no ombro. Retângulo. E aqui, ó, em retângulo, corpo do retângulo, ele tem o roundness. Aí eu puxo ele aqui para 100%. Pode passar um pouquinho, 100%. Vou digitar aqui logo 100. Vou colocar, na verdade, um pouco mais. Vou colocar 1000. Para que ele arredonde ali, eu vou fazer a mesma coisa. Aí para não precisar ir lá, a gente já vai direto aqui. Ok. Então aqui a gente, digamos que isso aqui é o braço do nosso personagem. Se eu selecionar os três e clicar aqui no modo de mistura, escolher aqui, ó, multiply, ele vai sobrepor, então fica mais fácil da gente ver as articulações. Eu vou puxar isso aqui mais para baixo
e vou puxar isso aqui. Tá vendo que ele forma uma bolinha? E os nossos braços, nossas articulações, eles têm um ponto de dobra, que são essas bolinhas. Então a gente vai puxar o nosso ponto de ancoragem e achar o meio dela. Ó. Vamos supor que é aqui. Vamos clicar no segundo e vamos supor que... Na verdade aqui é o seguinte, ó. Esse aqui do ombro, ele fica rente ao corpo. Então, que é onde o nosso braço ali movimenta com o corpo. Esse do antebraço aqui, ele fica aqui, onde é o nosso cotovelo. E o da mão fica aqui, que é onde ela rotaciona no nosso pulso. Perfeito. Então a gente colocou eles aqui porque lembra que quando a gente determina o ponto de ancoragem, ele vai rotacionar pelo ponto de ancoragem? Se o ponto de ancoragem estiver no meio, ele vai rotacionar pelo meio. Perfeito? Então sempre na hora da gente fazer o rig, precisa posicionar eles nos pontos de rotações, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que o ombro, que é o primeiro aqui, ó, ele vai ser o pai desse aqui. Então eu vou falar aqui com o pick whip, falar, ó, quero que você, mão, que na verdade está aqui embaixo, seja filha do antebraço e que você, braço, seja filha do ombro. Se a gente adicionar aqui um corpo, digamos que isso aqui é o nosso... Vamos adicionar um bonitinho, né? Fiz tudo bonitinho. Vamos supor que isso aqui é o nosso corpo. Vou colocar ele abaixo. Vou colocar aqui. E aí, a gente fala assim, você, ombro, vai ser filho do corpo. Então, o que acontece? Se eu pegar o corpo agora e movimentar, todos vão seguir, porque cada um é filho de um. Então, se eu pegar e rotacionar esse ombro, para rotacionar aqui eu estou clicando no W, que é a ferramenta de rotação aqui de cima. Não preciso entrar lá na camada. Então, se eu rotacionar ali, tá vendo que o antebraço e a mão também rotacionaram? Se eu pegar aqui e rotacionar o antebraço, tá vendo que a mão rotaciona também? E se eu pegar aqui a mão e rotacionar, ela vai estar sozinha. Depois da gente aprender isso aqui, a gente vai ver como que eu faço para que a mão controle o antebraço e também controle o ombro. E se quiser também o corpo, né? E aí isso se chama kinematic inverse. Então a gente vai fazer com que esse movimento seja ao contrário. Aí sim a gente vai utilizar um plugin que se chama Duik. Mas em primeiro momento, numa animação simples, eu não teria necessidade. Eu poderia fazer frame a frame, né? E fazer aqui manualmente uma animação. Vamos supor que seja... Essa mão aqui a gente poderia mexer mais nela para ficar um pouco mais mão, né? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos desenhar aqui. É. Daqui a gente vai fazer uma gambiarra. Meu Deus. Eu não vou colocar eles separados. Vou colocar eles... aí se você quer uma animação detalhada, aí teria que ser assim mesmo. Geralmente a gente costuma não fazer tipo, detalhado, faz logo bem grandona, né? Eu vou fazer bem diferente aqui, eu vou usar a caneta. Vou clicar aqui. Só para dar essa sensação mais de mão. Na verdade eu vou colocar assim, mão mesmo. E a gente só fala assim, ó, você é filha da mão. E aí o que a mão fizer aqui, ela vai rotacionar. Só vamos
fazer o seguinte, tirar toda aquelas... Ó, a mão aqui, ela tem que estar por cima do antebraço para que presente. A gente mudou as cores aqui. Vamos trocar também do ombro e do antebraço. Vou colocar um pouquinho mais escuro. Até um pouquinho mais. Só para ficar diferente do corpo. Então vamos lá. A mão, vamos supor que ela teria essa rotação aqui, né? Como se ele tivesse com o braço batendo aqui no corpinho. Então agora a gente poderia animar. Nesse caso aqui, como eu tenho todas as layers, cada uma controla uma parte, porém sem que essa aqui controle tudo, eu preciso animar elas todas. Então a mão, o ombro. A mão, o ombro. Vou até esconder essa aqui para não atrapalhar a gente. A mão e esse ombro, eu teria que fazer a rotação delas. Então, a gente vai clicar em rotação, que a gente quer que finalize aqui. E a gente vai agora animar cada uma. Então, vamos começar por essa aqui. Então, rotaciona aqui, o ombro a gente rotaciona para cá, isso aqui para cá. E a mão, que é essa outra aqui, a gente rotaciona abaixo mesmo. Vamos dizer que ele estava aqui e aí ele ficou bravo e colocou a mãozinha ali. E aí eu teria que fazer essa animação manualmente. Então, percebe-se que eu tive que colocar 3 rotações, uma em cada um, né? E tendo bastante keyframe. Então, é uma maneira de se fazer, mas é uma maneira que fica muito difícil, porque toda hora eu vou ter que ficar animando qualquer posição que eu queira fazer, né? Então, isso daria muito trabalho. Tipo, se precisar fazer no outro braço. Dá de fazer. Aí o que a gente faria aqui? Antes de animar, a gente teria duplicado, colocado do outro lado, e aí através de expressão a gente teria falado para ele repetir os movimentos. Nesse caso aqui, o que eu faria, que ficaria mais fácil, seria a gente selecionar isso aqui menos o corpo, e aí dar um pré-comp para fazer uma camada, né? E aí eu duplico ela, aí eu trago ela para cá, a mão não vai vir porque tá escondida, e aí eu dou um transform e inverto ela aqui. Não é a melhor opção, mas ele faria tranquilo. Sim. Por que que não... apesar que nessa opção também daria, já que como você fez uma pré-composição, o que você mexer aqui vai mexer na outra também. Por exemplo, aqui eu quero que ele venha... Ó, na verdade aqui eu acho que... Eu tô achando que ele perdeu... Não perdeu não. Mas aí quando eu volto aqui, ó, ele vai descer lá pra baixo. Então o que eu fizer em uma, ele vai repetir pra outra. Porque é uma composição que eu só dupliquei, então ele mantém as informações. Então essa seria a maneira de fazer se a gente não utilizar nenhum plugin, nada, fazendo na mão, né? E agora a gente vai ver como que a gente faria se a gente fosse utilizar um plugin. Então aqui eu vou tirar tudo, clone. Aí a gente tem cada coisa em sua posição. Essa mão tá muito feia. Vou
Clicar aqui, ó. Tá, dedo grosso. Digamos que isso aqui é a mão dele. Mais feia ainda. Aí, a gente tem o braço. Temos aqui a mão. Temos o antebraço. Podia até trocar aqui a roupinha. Como se fosse uma roupinha. Então a gente tem aqui. Se eu for utilizar o do Wiki, aí para a gente instalar, como que eu faço? Vocês vão vir aqui em File, Script. Do Wiki, na verdade, instalar um script UI painel. Aí ele vai dar aqui uma pasta. Essa pasta aqui provavelmente não vai vir aqui. Aí vocês vêm no disco C, Arquivos e Programa, Adobe. Aí vocês vão achar After Effects, Support Files, aqui embaixo, Script. E aí vocês vão colocar aqui, ó, Script UI Panels. Colocando aqui dentro, eu coloquei no Discord aqui o link com esses materiais. Então vocês podem estar acessando o link lá do Drive, baixando e instalando o de vocês. A hora que vocês instalarem, vai vir vários do Wix, vocês vão jogar. Os que tiverem lá na pasta do Wix, do Script UI Painel, vocês vão jogar, tem vários, tá? E os outros vocês vão jogar aqui fora. Support File Script, pode jogar aqui mesmo, que são esses do Wix aqui. Eles são fundamentais para você fazer isso. Quando você fizer isso, você vai entrar nessa e vai vir nesse do Wiki Angela, que é o oficialzinho. Aí você vai clicar, vai selecionar. Eu não vou selecionar porque o meu já está selecionado. E aí ele vai instalar. Aí você reinicia o seu After Effects, fecha, abre de novo. E aí você vai vir aqui, ó, e ele vai estar aqui embaixo. E aí eu recomendo que você não puxe por lá. Você pode vir aqui em Windows e aí vai ter aqui, ó, do Wiki Angela. E aí você clica, ele vai abrir uma aba. Ele tá carregando. Ele não vai vir dessa forma aqui. Ele vai vir com um aviso falando que deu erro, que precisa ativar algo. Aí vocês vão vir aqui em File, vocês vão vir em, na verdade, Edit, Preferências, e aqui, ó, tem Script and Expressions. E aqui, deixa eu abrir só, vocês vão ativar uma abinha que aí já vai funcionar. Essa aba aqui, ó, vai vir desativada. Inclusive, se eu desativar ela aqui, fechar e abrir, aí vai aparecer. Ó, tá falando aqui, ó. Ele precisa que você permita que ele sobrescreva os arquivos que tem dentro. Então, eu preciso dar essa permissão para ele. Então, vocês vão abrir preferências, que é onde a gente foi lá, e vai vir aqui, ó. Ele pode sobrescrever os arquivos e ter acesso à internet também. Ou à rede, né? Dei um OK. Aí ele vai abrir a abinha. E ele vai abrir exatamente isso aqui. Tem várias e várias coisas aqui dentro, muito interessantes, mas a gente só vai atentar primeiramente em o rig automático, tá? Como ele é um script feito para o After, então o que acontece? Quando você puxar o painel, ó, ele pode integrar. Então eu vou colocar ele aqui no cantinho e aí ele integra aqui com o nosso After. O que a gente vai fazer? Dentro do Wiki, ele é mais fácil. Por quê? Ele tem o Auto Rig. Então, o que ele vai fazer? Se eu clicar na mão, sempre vai ser do ponto que você quer controlar para o final. Então, se eu quero da mão, eu vou clicar mão, antebraço e ombro. E os nossos pontos de âncora já estão posicionados aqui. Então, ó, mão, deixa eu colocar lá abaixo, mão, antebraço e ombro. E aí eu vou clicar aqui, ó, Auto Rig. Ele vai aparecer essa mensagem falando se a gente quer continuar e se a gente
tem certeza, né? E aí eu vou dar um OK. Ele vai fazer o auto rig. E aí com isso, o que aconteceu? Ele veio um controlador aqui, ó. E esse controlador, ele vai controlar nosso braço. Como o nosso braço não estava na posição que a gente criou, essa linha não veio aqui. Mas ele já está funcionando aqui, ó. Só que, o que acontece? Se eu puxar demais, ó, ele dá um stretch. Então, vocês vão vir aqui em stretch e vão desativar. Pronto, aí ele vai voltar. E o braço aqui, ele está se movendo como se ele fosse ao contrário. Ó, se eu vim aqui, ó, a angulação é como se fosse lá do outro lado. Então, eu preciso inverter isso aqui também. Então, eu venho aqui, ó, em auto swing e dou um enable. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu aumentar isso aqui que tá muito pequeno. Posso vir aqui, ó, em ícone e aumentar o ícone. Posso diminuir um pouquinho a opacidade dele também. E agora sim. Ó, agora sim ele tá... Na verdade aqui ele tá... tá dobrando certo. Nosso braço, cada um dobra pra fora, né? Então o que acontece? Agora eu não preciso mexer na rotação de todos. Eu posso mexer somente na do braço aqui. E aí ele vai fazer para mim os movimentos. Então agora para que eu anime fica mais fácil. Então eu venho no controlador e agora eu não vou mexer mais em rotação, e sim em position. Então eu venho aqui, ó, na posição. Ué, ele tá... Ah, tá, eu acho que eu coloquei ele... Quando eu coloco aqui, ele vai... Auto swing, eu acho que é tipo auto balanço. E ele vai... Ele mesmo... se animar. Deixa eu ver se eu inverter aqui. Orientação. Flip. Não, essa aqui é só relacionado ao... calma aí que a gente vai. Deixa eu ver se é isso aqui. É isso aqui, ó. Então, aqui, ó, em lado, antigamente era diferente, mas positivo é para direita e negativo... Positivo é para esquerda e negativo é para direita. Então, se eu trocar aqui, ó, para menos 100, aí o braço inverte pro outro lado lá, tá? Então, só colocar aqui positivo e aí o braço vai ficar normalzinho. Então, agora, se eu quiser animar, ó, eu vou colocar um position aqui, que frame de posição. Coloquei. E aí, eu quero que ele venha, um exemplo, esse daqui, e aqui até o 12. Isso que ele tá com alto swing ainda. Vou fazer o seguinte, para que a gente entenda melhor, vamos deletar isso aqui tudo. Vamos deletar isso aqui. Vamos criar uma nova. Do it. E vamos fazer o seguinte. Fazer o ombro. Fazer o braço. Na verdade, ali é a manguinha. A gente vai fazer aqui o antebraço. E a mãozinha.
fazer uma luzinha mais grossinha. Então vamos lá. Primeira coisa é dar nome. Ok. Depois, a próxima é colocar os pontos de ancoragem, né? Então, esse aqui. Esse ponto de ancoragem praticamente ele vai seguir aquele, então não precisaria necessariamente a gente ver se está funcionando. Eu acho que aqui ficou melhor. Se ele estiver saindo, só dá uma ajustadinha e o ponto de ancoragem provavelmente vai estar errado. Nesse caso está razoável. Daí a gente vai fazer o seguinte, clica no primeiro, clica no segundo, no terceiro. Lembrando que como a gente está fazendo automático, não precisa eu falar quem é filho de quem, ele já entende automaticamente conforme eu estou clicando aqui. Então, mão primeiro, antebraço, ombro e a manga do ombro. Então, vou dar um auto rig, dou um OK. Ele vai rigar. Perfeito. Aqui, o que aconteceu? Como eu coloquei o ombro também como um fator para ele ali, então ele tá mexendo também. E aí isso ficou estranho. Então, vou voltar aqui. Eu vou falar que... vou falar que o anti... E aí ficou estranho. O antebraço, o ombro, na verdade, é filho da manga. E aí, ao invés de eu colocar ele aqui, eu vou colocar a mão, o antebraço e a manga. E aí dou um auto hit. E agora sim. Aí vai depender muito da sua animação. Se sua animação exigir que faça um stretch, né, que ela saia aqui fora do corpo, tudo bem utilizar. Mas na maioria das vezes não é o que a gente quer, né? Então a gente não usa, ó. Dá pra fazer aqui ó, um boxeador, ó. Fazer o que vocês imaginarem. E isso não é somente pro braço, eu consigo fazer pra perna, pro pé, para um gato. Tanto é que você consegue ver aqui, ó. Então você consegue fazer de várias maneiras. Consigo fazer também para materiais que não sejam separados, né? Então vamos supor, eu tenho aqui, vou desenhar que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui, suponhamos que isso aqui é o braço, aqui. Supor que isso aqui é a mão. Não é uma aula de ilustração, então vocês desconsideram. Vamos supor que isso aqui é a mão. Só que ela é um shape inteiro, tipo, ela não... Deixa eu tirar aqui. Ela não se divide. Como que eu posso animar isso aqui, sendo que ela não se divide? Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui... Então, aqui não teria como a gente colocar o ponto de ancoragem, porque o que acontece? Se eu colocar aqui um ponto de ancoragem, ele é só um. Então, se eu colocar aqui, ele vai rotacionar todo. Só que eu quero que tenha pontos de dobradiça, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nela. A gente vai vir aqui, ó, em Puppet Wipe. Puppet, não lembro o nome.
mas é fantoche. Clica aqui em cima. E aí aqui em cima vai ter malha. Eu acho que eu cheguei a mostrar numa das primeiras aulas. E a gente vai clicar em cima. Então eu vou definir pontos de ancoragem. Então um no ombro, um aqui no cotovelo, outro aqui e um na ponta da mão. Então se eu movimentar, eu tenho esse movimento. Vou diminuir isso aqui, a expansão para 5. Precisa de tudo isso. Até menos aqui, ó, 3. E aí eu consigo mexer no posicionamento aqui. Lógico, a gente não vai ter aquele movimento como é separado, né? Mas eu consigo ter um movimento. Vou deletar esse aqui. Esse é meio elástico. Ele é meio elástico. Vamos colocar aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Tem como fazer automático? Tem. Mas a gente vai clicar neles aqui, ó, nessa sequência. Na verdade pode ser de cima para baixo, ó. Cliquei no segundo, segurando o Shift, cliquei no terceiro e no quarto. E aí eu vou vir aqui e vou procurar por bones. Bones são ossos. E aí a gente vai definir... acho que aqui, ó, lint. E a gente vai definir que esses pontos são... Ué, cadê esses? Eles mudaram tudo aqui. Deixa eu ver se eles colocaram em auto-rig. Talvez eles tenham colocado, mas eu acho que é improvável. É improvável. Deixa eu só voltar. Ó, pra eu visualizar, eu tenho que clicar aqui de novo. Ele vai me mostrar. E eu não sei por que eles não colocaram mais. Mas vamos colocar aqui como custom. Sim. A verdade é que eu não quero que ele... Eu quero que ele seja um controlador, então... First. Duplicar, não. A gente tá na aba de bones aqui, mas... Eu acho que... Será que aquele primeiro ali, antes, Esse? ela tinha o desenho de um homenzinho ali? Deixa eu ver se é o linkar. Ah, não, esse aqui por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai perguntar o que é. Por exemplo, se eu falar que é o braço, aí ele vai me dar aqui os rigs. Aquilo que a gente fez automático é basicamente isso aqui. Então eu teria que colocar esse aqui, aí vim colocar esse aqui, aí esse aqui, e aí eu faço esses pontos. Exatamente isso aqui é o que eu preciso, só que eu preciso que esses materiaizinhos, eles ganhem controladores. Porque se eles não ganhar controladores, aí eles não conseguem linkar a esse outro controlador. Então, eu vou colocar aqui, ó. Parente não. Eles colocaram... Mas eu posso trazer na próxima aula, eu olho aqui e... Porque o que eu aprendi foi no antigo e essa versão tá bem diferente. Sim. Deve ser algo bem simples. Deixa eu ver se tá aqui. Não, aqui é só animação.
Conector não vai ser... Yes. Tá. Mas de qualquer forma, fica para próxima aula eu mostrar para vocês como que faz com o Puppet. Não era... Aí tem que pesquisar Bono, né? É, Bones. Ah, sim. Bones. Ó, Só que o... É, Bones. Mas é algo bem simples, era para estar aqui já em uhum. primeiro, mas eles fizeram atualização. Eu acho que tudo é muito fácil de fazer, só tem que saber o que escrever e onde pesquisar as coisas. É, e é tudo em inglês, né? Aham. Mas assim, é fácil. Então, em primeiro momento, eu acredito que vocês entenderam como que faz a parte simples e a parte mais complexa aqui com o plugin. Com o plugin é muito mais fácil, né? Da gente fazer. Sim. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte. Na posição, sempre que vocês forem fazer uma animação, foi uma das regras que a gente viu, não existe uma animação linear, tá? Todo ser humano, toda a natureza, ela é curva, ela não é linear. Então não existe, por exemplo, esse movimento aqui, ó, Ah, sim. reto. Então o que a gente faz? Todo movimento tem que ser em arco. Por exemplo, eu quero que ela venha daqui a aqui. Eu preciso colocar um keyframe aqui embaixo para que ela fique assim? Não necessariamente. Você poderia fazer, porém a sua animação vai ficar um pouco... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Então eu peguei aqui a ferramenta. Oi? Dá pra colocar mais de um também, tipo, pra ele não seguir só esse... Ah, tá. Deixa eu estar fazendo isso. Dá, você poderia colocar. Eu não recomendo fazer isso porque quando a gente fez isso, ó, o que aconteceu aqui? Ele gerou um keyframe aqui no meio. E isso pode fazer com que você perca a velocidade ou a fluidez, ou ele pare ali, ó, que foi... Ele deu uma paradinha ali, ó. E aí você perde a fluidez. Você pode fazer o seguinte, você pode selecionar, clicar com o botão direito e vir em Hover Across Time, que foi o que a gente viu na outra aula, que aí a velocidade é indiferente. Com o Duik ele fica um pouquinho mais pesado, tá? Porque ele tá fazendo aqui o renderzinho. Então a gente poderia fazer isso, adicionando um ali no meio. Porém, o melhor aqui a se fazer é a gente faz o ponto inicial, o ponto final, e a gente pega aqui a ferramenta, essa ferramenta que é a Pentool, né, a caneta, clico nas pontas, ó, e arrasto. Então, eu não tô criando um novo... Que negocinho chato isso aqui, deixa eu ver se eu consigo travar ele. Ícone... Tinha uma opção aqui de eliminá-lo. Mas não sei. E aí o que acontece? Eu consigo agora ter dois keyframes, um inicial e um final, mas fazendo ainda o movimento curvo. Então posso puxar o do outro lado aqui também. E a gente tem o movimento ali curvo. Se eu adicionar um keyframe aqui ao meio, por exemplo, esse aqui, ó. E aí eu vim aqui e puxar o primeiro e colar aqui. Ó, o que acontece? Ele foi lá pra cima. Só puxo aqui pra baixo. Pra que fique na mesma linha ali, ó. E agora ele vira um looping. Porque eu coloquei o início, o final e o início de novo. Então agora ele vai e volta como um loop. Poderia aumentar segurando o Alt aqui e puxando, né, pra frente. E a gente tem esse aqui. Poderia melhorar aqui, né?
Eu realmente não gostei disso aqui porque tá como vetor e aí ele fica chatinho. Mas a gente poderia utilizar de outras formas. Então, basicamente aqui agora eu comecei a usar a posição e não mais a rotação. A única coisa que eu vou precisar rotacionar é a mão, Ah, sim. porque ela é a ponta. Então eu posso adicionar aqui uma rotação aqui no início, né? Para que ela esteja para cá. Outra rotação quando ela estiver aqui embaixo. E outra rotação lá em cima. Pode ser a primeira aqui também. Na verdade, vou colocar aqui na posição correta. Quando ela estiver aqui embaixo, posso fazer um outro movimentinho. Algo assim. Então a gente tem a possibilidade de rotacionar cada um individualmente, tá? Posso brincar aqui, até mesmo no antebraço, dar uma mexidinha aqui, uma variaçãozinha. Pode mexer, não teria problema algum. Mas quem está controlando agora é o controlador da mão que a gente criou ali, tá? Então essa é a maneira mais fácil de se fazer. Voltando agora, voltando agora ao cientista, a gente vai aprender a questão de mudança de mão. Então, a gente percebe aqui, ó, que ele tem várias mãozinhas. Então, tem aqui a mão direita, ó, tem outra mão direita. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essas mãos troquem de lugar. E a gente vai fazer um paralaxe também nessa aula. Então, a gente vai colocar aqui todas da mão direita, todas da mão esquerda, né? Vou selecionar todas aqui, clicar com o botão direito, vir aqui, ó, em pré-compose, ou Shift com Ctrl Shift C, que ele abre também. Vou fazer por aqui porque fica mais fácil. Pré-compose, vamos colocar aqui, ó, mão direita, ou só vamos colocar aqui no mão dir. Te move todos os atributos mesmo, dá um OK. Aí abre essa camada. E ela vai estar aqui, ó. Aqui, o que a gente pode fazer? Tem como eu recortar isso aqui com um plugin, tá? Ou a gente usa aqui, ó. Se vocês verem aqui embaixo, tem aqui, ó, ponto de interesse. Região de interesse. Seleciono. Quero mais ou menos aqui. Venho aqui, ó, em composição. E aqui tem, ó, crop, comp, região de interesse. Cortei. Agora a minha composição vai ser só esse pouquinho aqui. Eu quero que todas essas camadas tenham um frame para que a gente possa mudar elas. Eu posso puxar isso aqui para cá. Só um minutinho. Eu posso mudar isso aqui para cá, para que cada uma tenha um frame. Ou eu posso segurar o Alt e clicar em fecha chaves. E aí ela vai cortar para um frame cada uma delas aqui. E aí eu vou puxar, ó, cada uma para frente da outra. Então se eu vir aqui, ó, e pular um frame, ó, percebe-se que ela faz um movimentinho ali, ó. Então se eu colocar aqui, por exemplo, um N, ó, que é para ficar a timeline pequena, ó, vai ficar uma digitação ali super rápido. O que a gente pode fazer? Clicando com o botão direito aqui, eu posso, ó, Trim Copy.
to work area. Então agora, clicando, ele só vai ter o tamanho das camadinhas ali, ó. Tá vendo? Digitando freneticamente. Vamos fazer a mesma coisa com a outra mão. Ctrl Shift C ou botão direito Clip Composition. Mão esquerda. Dou um OK. Entro aqui na camada, seleciono elas. Puxo para ter um frame, né? Puxei para ter um frame. Existe um outro script, se vocês quiserem, que é esse aqui, ó, Windows, eu acho que tá aqui, ó, File Script Sequence Layers. É um script muito legalzinho também. Então o que acontece? Ele tem segundos e frames. Como a gente quer frames, a gente vai selecionar frames e eu quero que ele mova um frame. Eu quero que ele mova de cima para baixo. Então eu seleciono de cima para baixo e dou executar. Nesse caso aqui, ele jogou de baixo para cima, então eu tenho que fazer o contrário. Seleciono de baixo para cima e executo, ó. Então ele já jogou para mim automaticamente aqui. Facilita muito. Dou um string comp área. Posso fechar ele aqui, não vou usar mais. E vamos fazer a mesma coisa aqui em região de interesse. Então seleciono para não ficar essa composição muito grande. Composição, string comp. Na verdade, não é string comp não, é crop comp. E agora sim a gente tem aqui a mãozinha esquerda digitando freneticamente também. Então, vocês viram como que a gente fez a animação nesse caso aqui? Não necessariamente eu tive que ficar mexendo no shape, e sim o ilustrador fez a mãozinha. Então, quando eu coloco, parece que a pessoa está digitando, né? Só que a gente vai automatizar isso para que fique mais fácil. Então, vamos voltar aqui na camada principal, cientista, né? O que aconteceu aqui? Como eu dei um string comp, se eu tivesse feito pelo plugin, ele ia manter no mesmo lugar. Como não, a gente não fez, então ele levou ali para cima. Então a gente vai colocar aqui de novo na posição. Pega aqui a mão esquerda. Ué, coloquei errado, eu acho. Não sei. O nome tá mão direita e tá pegando a esquerda. Mas tudo bem. Não, vou trocar que vai dar confusão. Apesar que as camadas aqui estão com o nome errado, né? Não, tá eu que errei mesmo. Então aqui é dir. Se vocês quiserem ir para de baixo é Ctrl. Não lembro mais. Mas era Ctrl para baixo. Ele muda aqui de camada. Para renomear eu tô clicando em Enter, tá? O Enter do teclado, não do teclado numérico, das letras é o que faz ele mudar. Então mão esquerda, mão direita. O que aconteceu? Como a gente cropou a área de trabalho, ele ficou pequenininho aqui, ó, na nossa timeline. Então o que vai acontecer? Ele vai sumir. O que a gente tem que fazer? Clica nas duas, ou em uma por vez. Vem aqui em Time e coloca assim, ó, Enable Time Remap. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar grandão. Porém, ela vai sumir. Por que ela vai sumir? Porque tem esses keyframes aqui no final. Eu teria que puxar eles lá pro final. Mas no nosso caso a gente vai deletar, que a gente não quer ele. Então o que acontece? Quando a gente deletou, não tem o final, só tem o início. E esses números aqui, no Time Remap, se eu mudar ele aqui, ó, tá vendo que o 1 aqui, ele mudou de mãozinha? Se eu colocar aqui, ó, 2, ele vai mudar de mãozinha de novo, ó. Por quê? Ele pegou lá, a gente só tem, eu acho que é 4 ou 5 frames lá. Então o que acontece aqui? Quando eu mudo aqui, ó, o frame, ó, ele muda a mãozinha que tá lá dentro, né? Então isso aqui que vai ser o nosso controlador, ó. Só os frames daqui. Então, se eu tenho isso aqui, eu preciso de um efeito que se chama
Vamos vir aqui, ó, Windows, efeito preset, vai demorar um pouquinho para abrir. Eu vou fechar, vou fechar aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos colocar assim, ó, slider control. Ele fica aqui, ó, em expressões de controle aqui, ó. Slider control, puxo ele aqui, ó, para o effect control ou diretamente na camada, tá? Como não tem nenhuma camada selecionada, eu vou jogar direto nela aqui. Então, a gente adicionou ele aqui. Vamos adicionar um aqui também, ó, nessa outra mãozinha. Ok. O que eu poderia fazer aqui? Eu não preciso necessariamente adicionar nelas. Então, o que eu posso fazer? Vou até mencionar isso porque isso fica mais fácil. Vamos deletar esse aqui. Eu crio um novo objeto. Um objeto nulo, né? E esse aqui a gente vai renomear como controlador. Então, controlador. Vou colocar simplificado. CC mão direita. Vou pegar ele aqui, ó. Colocar ele em cima da mão direita. Vou duplicar ele aqui. Colocar em cima da mão. Na verdade, nem precisa. Só vou colocar assim, ó. Controladores. Mãos. E aí, o que eu vou fazer? Esse efeito de slider, eu tenho duas mãos. Então, eu vou adicionar dois efeitos. O primeiro vai ser CC mão direita. E o segundo vai ser CC mão esquerda. Então, o que acontece? Eu tenho um reloginho aqui, né? Ó, para que essa aba aqui não saia, quando eu clicar aqui, ó, tá vendo que cada vez que eu clico numa camada aparece ali? A gente vai vir aqui no controle e vai apertar nesse cadeado. Então ele vai fixar ali, ó. Posso clicar em qualquer um que ele não muda, só vai ficar esse. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente tem aqui dois sliders, que são dois controladores, ó. Que vai de 0 a 100, tá? E a gente vai pegar esse reloginho aqui, que é o Time Map, vai dar um clique com o Alt, para ele abrir o relógio. E a gente vai puxar essa expressão aqui, ó, lá na mão direita no slider. Então, puxei. E o que vai acontecer? Quando eu mudar aqui o slider, ele vai sumir a mão ali. Por quê? Porque o slider, ele tá em tempo. Então, ele tá de 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Só que a nossa camada, a nossa layer aqui, ela não tá em tempo, ela tá em frame. Então, ela está em 24 frames por segundo. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu mudo do 0 para 1, ele está pulando 1 segundo. Ele já pulou os 24. E a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente vai vir aqui no final da camada e vai colocar assim, ó. Dividido. Epa. Mais uma vez as expressões, dividido por 24. E aí ele já vai entender que é frame. Então agora, ó, quando eu mudar aqui, ó, tá vendo? 0. 2, ele tá mudando ali. Só que ele tá indo para 100. Vai embora. A gente vai determinar quanto tempo ele vai poder seguir. Então eu clico aqui, ó, com o botão direito. Calma aí, com o botão direito, em cima do slider, ó, editar valor. E aí eu vou vir aqui e vou falar que ele vai de 0 a... acho que é 4. Vamos ver quantas mãozinhas a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5. O que acontece? Aqui ele não conta 1, 2, 3, 4, 5. Ele conta 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que a gente vai fazer? Na hora de colocar aqui no slider, eu levo em conta que ele conta o 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4. E o 4 já deu 5, porque conta o 0. Então, eu vou deixar 4.
E agora sim, ele vai de 0. Era pra estar indo, na verdade. De 0 a 4. Vai. Quando chega ali no 4, era pra estar travando. Então, na verdade, eu acho que é 0. Ele vai até o 3. Deixa eu ver. Então, tá bom, você parece que tem. Ué. Por que ela tá desaparecendo? 2, 3, 4, 5. Não era pra estar desaparecendo, mas tudo bem. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa com o outro. Então a gente vai pegar aqui a mão direita, abrir o Time Remap segurando o Alt, puxa o Pick Whip das expressões para a mão esquerda. E também vai dividir por 24, que é a quantidade de frames por segundo. E aqui a gente vai vir no slider, editar valor e de 0 a 5, porque aqui são 6 mãos, eu acho. Na mão esquerda, não, são 5 também. Então a gente vai vir aqui. Vamos colocar 4. Ok, então agora quando eu quero controlar as mãos, eu controlo através dos nossos controladores aqui. Achei estranho que ele era pra ele estar indo só até o 4. Ah, tá. Tá indo até o 4 só. É que quando eu puxo pelo número ali em cima, aí ele não vai. Ele passa. Ok. Então é isso. Agora tá funcionando. Então se eu quiser animar agora as mãos deles, eu posso até guardar essas mãos. Não preciso usá-las. Mas... E eu posso animar aqui por essa camada. Então eu vou clicar aqui, ó. Que ela vai começar no 0. Dou um up. E vai terminar no 4. Então, ó. Então agora ele tá ali digitando. Como essa digitação dele aqui é contínua, posso dar um F9 aqui, ó. Eu posso dar uma expressão aqui, ó. Então eu seguro o Alt, clico aqui e coloco assim, ó, loop Alt, foi o que a gente viu lá na outra aula. Loop Alt. Copio ela, clico aqui também nesse, e aí eu tenho ele fazendo agora infinitamente ali. Eu posso ainda melhorar e vir aqui selecionar esses dois da frente e colocar aqui, porque aí ele vai ficar mais bonitinho. Na verdade não ficou bonito não. Ele tá meio travado. Assim ficou melhor. Então agora ele está digitando ali loucamente. Vou deixar aqui em linear mesmo, sem velocidade. E aí ele está digitando ali loucamente com seu tecladinho. Então a gente tem uma maneira da gente
fazer o controle de personagens é esse. Eu desenho várias variações do personagem, da mão, do rosto, e aí eu consigo agora trabalhar ele dessa maneira, com expressões e um controlador aqui. Eu poderia fazer um controlador aqui na tela também, igual a gente vê em várias animações, mas nesse caso, esse tanto aqui fica bom. Agora, a gente vai fazer um parallax. O que seria um parallax na animação de personagem ou até mesmo na animação comum? Então, eu vou criar aqui um nulo. Nulo é um objeto que não tem valor nenhum, né? Ele tem valor, porém ele não aparece na animação. Vou colocar aqui CC camadas. Vou criar uma câmera. Agora sim a gente vai trabalhar com o 3D aqui. Câmera. Vou colocar aqui, ó, 50 milímetros. Isso que a gente fez lá na outra animação, na animação do banner, que não tinha funcionado. E eu lembrei como que se faz. Então, a gente cria aqui, ó, essa camada aqui, e a gente vai fazer o seguinte. Geralmente a gente linka a câmera na controladora. Mas nesse caso aqui a gente vai fazer o contrário. A gente vai linkar o controlador de camadas na câmera e as camadas a gente vai linkar no controlador de camadas, né? Se eu abrir a segunda visualização aqui, como a gente viu lá aquele dia, fazer assim. Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui, vou colocar aqui, ó, do ladinho. Tá dando pra ver, né? Pode ser. Não, fit. Então, se eu abrir aqui essa visualização top, que é a parte vista de cima, né? O que acontece? Se eu clicar aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui. Primeiro tem que fazer um detalhe. Vou tirar todas as camadas aqui. Vamos fazer ele ir para a câmera. E aqui na posição dele, tá? Vamos transformar todos em 3D. A gente clica aqui, ó, para expandir. Clica aqui para todos virarem 3D. Aí a gente pode diminuir. Aí o que acontece? Se eu vim aqui no posição, na verdade eu vou fazer o seguinte. Vou deletar isso aqui. Transformei todos em 3D. Vou criar um nulo. CC camadas. Vou colocar ele aqui. Então ele vai seguir a câmera. E os objetos vão seguir ele. Só que antes eu vou clicar aqui, ó, em Position. Vou transformar ele em 3D também. E aqui, basicamente ele já está ali na posição da câmera. Beleza. Ele está junto com a câmera. Aí a gente vai pegar todos aqui e falar que ele é filho ali da camada. E a gente tem ali o fundo, né? O fundo é o último. A gente não quer que ele se mexa, ele continue ali. Só vou dar uma escalinha nele. Na verdade, por que ele tá sumindo ali? Vou ligar isso aqui para ele rasterizar todos e ficar uma qualidade decente. As mãos se moveram porque elas estão em uma camada. Então eu teria que entrar aqui e rasterizar aqui dentro. Para aí sim, quando a gente colocar aqui... Na verdade ela vai continuar ali, por quê? Quando eu coloco isso aqui, ela fica independente. Então ela entende que é
isso aqui ainda está na posição original do que era. Então eu vou deixar desativado só para a gente não ter problema aqui. E aí a gente vai vir aqui no fundo e a gente vai fazer a separação. Para que haja um paralaxe, as camadas devem estar separadas uma das outras para dar a impressão de que ela está longe uma das outras, né? Então o que a gente vai fazer? A gente não quer que o fundo se mexa, então eu vou tirar ele. E aí quando eu puxar aqui a posição Z, ó, para frente, ele não poderia estar vindo. Deixa eu ver o que eu fiz. O que eu fiz de errado. Só deixa eu... Vou apagar isso aqui de novo. Vou criar novamente. Null Object. E uma câmera. Aí ele vai seguir a câmera e os outros objetos vão seguir ele. Isso, agora funcionou. Aí aqui eu coloquei o nulo, ele veio aqui na posição X e Y em 0, que é no meio da tela. Aquela hora ele não estava vindo no meio. E agora eu vou pegar essa posição e zerar para que ele vá lá na câmera. Então, ele foi lá na câmera. Feito isso, agora sim eu vou pegar as camadas e vou linkar no nulo. Então, o fundo a gente não quer, então não posso tirar. E agora sim, se eu pegar o nulo e vir aqui em escala, e se eu for mais de 100, ele vai puxar todas as camadas para o fundo. Tá vendo? Então, por isso que ele sumiu. Se eu puxar para menos, ele puxou para frente. Percebe que eles não aumentaram como estava aumentando a escala. Então, é isso que a gente quer. Então, nessa aba aqui, ele vai vir corpo, cabeça, braço, mão esquerda, teclado, brilho, mesa, menos essa arma e esses símbolos. Então a gente vai puxar, que a gente quer que ele tenha uma distância legal da câmera ali. E agora eu vou puxar essa... Na verdade eu acho que a arma tá... Vamos supor que ela tá mais ali mesmo. Aí eu vou desvincular agora e vou deixar só os que eu quero puxar mais para frente. Então eu vou desvincular a arma. Quero que ela continue ali. Por enquanto só a arma. Aí eu vou diminuir mais para que seja a mesa e todo o personagem. E agora eu vou desvincular o brilho, o teclado, as mãos, os braços. Posso fazer vários ao mesmo tempo. E vou deixar somente a mesa mais para frente. Então, vou puxar a mesa como se ela estivesse afastada do corpo dele. E tem esse item aí de esses símbolos. E aí eu vou deixar só ele agora e vou puxar ele mais para frente aqui. Então o que vai acontecer agora? As camadas, elas se distanciaram. Então se eu pegar aqui essa ferramenta aqui, ó, só para me rotacionar aqui, ó, vocês vão ver que elas estão distantes umas das outras, tá? Então, isso aqui significa que essa está distante dessa, tem um espaço entre elas ali. Se a gente pegar uma aqui, ó, uma visão da câmera, tem que clicar aqui, ó, em cima, e vir aqui, ó, da direita, ó, tem um espaço entre elas. Se eu pegar aqui de frente, ó, eu consigo ter uma noção ali de que tem um espaço. Então aqui no caso é top mesmo. Aí o que a gente vai fazer?
Agora sim, a gente pode até deletar esse nulo. Pode deletar ele, criar um novo. E agora sim, a gente vai colocar que a câmera vai seguir o nulo. E aí a gente consegue... Agora eu posso até voltar aqui, não precisa ter nessa camada aqui. A não ser que vocês queiram, mas não precisa. Agora sim eu consigo fazer um movimento de parallax. Então, se eu pegar aqui o position, eu tenho tenho o X, o Y e o Z. Então o Z eu vou dar um zoom, correto? O Y, mexer aqui no Y e o Z, mexer aqui. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu mexo a posição e os objetos estão afastados da câmera, automaticamente ele entende que cada coisa está... Deixa eu aumentar. Na verdade não vou aumentar não, só vou puxar. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar um esqueminha aqui, ó. Ele está entendendo que cada coisa está numa profundidade, então a velocidade de cada coisa é diferente. Vou só reverter aqui, ficar mais bonito pro outro lado. Então tá vendo que o fundo se move numa velocidade menor do que esse item da frente? O item passa super rápido, enquanto o outro não se move. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente fez um parallax. Se eu fizer, por exemplo, se eu tirar aqui... Se eu tirar esse keyframe aqui, ó, e usar o zoom. Então, vou colocar uma posição, quero que termine aqui, e quero que a inicial invada a tela e comece dali, por exemplo. Então, o que acontece? Eu consigo ter essa diferenciação de camadas, olha, eu passo por dentro dela. Então, se eu pegar aqui, ó, colocar no topo aqui, ó, a câmera tá vindo, ó, lá de cima, passando pelas camadas e aí parando na posição final dela. Então, isso é um parallax. Eu consigo fazer com rotação, fazer várias coisas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar aqui o eixo Z de rotação também. E quero que ele finalize assim, né, normal, mas que ele rotacione, por exemplo, assim, ó. Então, eu tenho aqui uma rotação da minha cena. Então, isso, assim, N possibilidades para vocês animarem. Eu estou só trazendo os exemplos, mas aí vocês pegam esse conhecimento e aplicam no seu trabalho, na sua animação, seja o que for. Então, vou esticar aqui. Ó, esticando aqui. E aí a gente tem a velocidade ali. O que está acontecendo? Como a gente está vindo de um plano que está rotacionando a velocidade, então o que acontece? Ele mostra ali o nosso fundo, nossas coisas, né? Então o que a gente pode fazer? Eu vou voltar um pouquinho aqui, aquela cena da posição que estava fora aqui, ó. Então o que a gente pode fazer? A gente pode clicar no fundo e existe um efeito que se chama CC Repeat. E eu posso puxar ele, ó, jogar aqui no fundo, e aí eu consigo expandir para a direita, para a esquerda. E a gente usou lá no, não sei se vocês lembram, na outra aula, não, isso foi em outro curso, foi em outro material que eu fiz, tava confundindo. Então aqui o que eu consigo fazer? Eu consigo expandir esse fundo para a direita e para a esquerda. No caso aqui, eu acho que ele não vai expandir porque ele está em... Deixa eu ver se é... porque ele está em 3D. Eu acredito que seja isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Para que ele funcione ali, a gente vai transformar ele numa composição. Ela continua sendo 3D. Porém, aqui, quando ela vai aqui dentro, ela não é mais 3D. E aí, o que a gente consegue com isso? Fazer com que na composição ele funcione. Então, se eu clicar aqui, ó, é que está ativado o cadeado, por isso que a gente não está vendo. Mas se eu clicar aqui em fundo, Effects Control, a gente já tem ali, ó,
funcionando o nosso efeito. Porém, eu acho que ele tá lá dentro. Deixa eu ver. Ué. Aí eu jogo ele aqui novamente. Ué. Ele veio numa composição maior, porém não quer aumentar. Eu posso trazer uma outra solução aqui, porque eu acho que essa não vai funcionar para 3D. Eu achava que funcionava, mas não funciona. Oi? Os Ghostbusters e animação ainda úteis. Muito. Muito porque é uma animação fácil, né? Deixa eu ativar o seu som aqui, caso você queira. Então, a pergunta da Flavinha foi se os estúdios ainda usam, né? Se usa muito ainda porque é uma animação rápida e barata, né? De ser feita. Então, você tem as ilustrações e você consegue fazer um falso 3D, né? A maioria das introduções ainda se usam. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, pesquisar o Instagram chamado Thiago Castro. Motion. Não vou ter o Instagram aqui. Mas deixa eu ver se ele tem aqui no YouTube dele. Geralmente eles postam. Ó, ele fez esse material aqui pra Disney, do Rei Leão. E ele usou o Parallax. Então, inclusive ele até ensina aqui como fazer. Provavelmente é o mesmo modo. Vamos ver aqui, ó, é o mesmo modo. Então, ainda se usa para uma animação da Disney, entendeu? Que tem material a ser feito, mas para uma propaganda é muito mais fácil de utilizar, porque são nichos diferentes, tá? Então se usa assim. É fácil de fazer. E aqui ele incorporou, vamos ver se aqui no final ele vai mostrar, ele incorporou o efeito de blur, né? Que a gente consegue ir em cada personagem e fazendo. Eu acho que esse aqui talvez ele só usou como estudo, não deve ter sido uma campanha. Mas é usado. Mas aí, no caso, a pessoa que contrata ele fornece o material e ele Fornece o material, perfeito. A não ser que a pessoa que contratou, por exemplo, não sei, já dizem que não tem essas imagens. E aí você precisa produzir isso, né? Mas geralmente se fornece todas essas imagens, né? Se fornece tudo. Por exemplo... E se pedir pra fazer também, daí sai mais caro, né? Você pode cobrar um valor, porque aí você tá fazendo não só o motion, e sim o designer, né? Ó, aqui outro caso, ó. Parallax. Tá vendo? Sim. Ó. É a mesma coisa que a gente fez ali. O fundo lá tá se movendo diferentemente. Então, é a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, ele utilizou até um plugin, ó. Parallax. Você coloca todas as camadas, dá um clique e ele faz automático o sync. Então, existe também ferramentas para você poder ganhar tempo, né? Ó, aqui tem vários, se vocês quiserem seguir ele, é muito bom o material que ele faz. Ele, inclusive, trabalhava com, eu acho que o pessoal, a maioria conhece, o Robson da Hora, que é motion designer também. E ele saiu para fazer o material dele. Então, tem muita coisa aqui no perfil, se vocês quiserem acompanhar, deixo aí para vocês. Então, eu acredito que, como é uma aula simples, até aqui dá para vocês entenderem as possibilidades, né? Inclusive, vocês conseguem fazer com que afete isso aqui, esse parallax afete a velocidade seja afetada, então você consegue pegar o objeto e eu posso trazer até numa aula para vocês
e fazer com que eles diminuam o tempo deles lá atrás, que seja mais lento ainda. E aí você vai usar uma expressão, vai diminuir o tempo deles, e aí a câmera entende como uma velocidade menor. Isso é bem bacana e auxilia muito da gente fazer. Um tecladinho flutuar, mano. Nessa parte, no caso, é só ir ajustando conforme... Aí é o que você quer, né? Por exemplo, eu fiz isso aqui só para vocês entenderem o básico, mas vocês poderiam vir mostrando a máquina, poderia agora animar os materiais. Por exemplo, ele tá digitando tão rápido que as mãozinhas dele levanta, sabe? E o teclado balança, e a mesa balança. E aí, isso aí vocês vão aplicar o que vocês aprenderam lá na questão de todas as propriedades lá que eu passei nas outras aulas, que são de posição, rotação, vocês vão aplicar nesse material. Eu vou fornecer para vocês, caso vocês queiram abrir isso aí no After de vocês e animar, eu acredito que sim. E aí vocês conseguem brincar um pouquinho com essa animação que já está ajustadinha, né? E aí vocês vão fazendo os pontos de ancoragem e vai ficar ótimo. Aqui, ó, tem umas 3 barra... Vou colocar barra 20 pra gente ver aqui o que vai acontecer. Olha, o Vigo da outra aula. Você consegue colocar uma expressão aqui para que ele bagunce sua animação. Dá pra fazer, tipo, ele piscando também? O personagem... Uhum. Sim, é super fácil. Ó, tem várias maneiras de fazer, mas a mais fácil da gente fazer aqui seria a seguinte. A gente pega aqui a cabeça dele, não tá separada, né? Uhum. Então o que a gente vai fazer? É muito simples. A gente vai clicar com o botão aqui da bolinha, né, da esfera. Vamos pegar a cor da pele dele. Pegamos a cor. A gente vai criar uma bolinha em cima, ó. Olha que é simples. Cliquei em cima, vou vir aqui. Meio que circular o olho dele e meio que animar pra piscar. Não, é bem simples, ó. Depende do tipo de animação. Nesse caso aqui, a gente poderia, se fosse uma animação mais realista, para não perder a textura e tudo mais, a gente pegar e fazer o Puppet. Sempre esqueço o nome. Puppet. Tem um Warp. Uhum. Puppet Warp. Você pegar ali e fazer. Aqui nesse nosso caso, ó, a gente criou, vai ter aqui a elipse e vai ter o tamanho. Só que eu quero que isso seja um path. O que eu faço? Eu clico com o botão direito e falo, ó, converter a path. E agora ele é um path. Então o que acontece? Isso que a gente colocou, ele tem uma forma, né? Path é caminho. Ele tem um caminho. Então se eu clicar aqui, ó, no path dele e criar um keyframe e vir aqui, ó, pegar a ferramenta aqui, ó, de Pen Tool, clicar nesse aqui de baixo e levantar, ó, o que acontece? Eu crio uma pálpebra. Então, ó, o que ele vai fazer? Ele vai piscar e vai levantar de novo, ó. Vou copiar esse do início, colocar aqui e eu tenho a piscadinha, ó. E aí eu posso aumentar aqui a velocidade. Então, eu posso chegar mais próximo, ó. Posso colocar aqui até um F9, ó. E eu tenho uma piscadinha ali, ó. Nossa, que da hora. Super fácil. Se você quiser, você pode fazer assim, né, o olho, e pode fazer também vindo de baixo. Vai depender da sua animação, né? Então aqui eu posso só duplicar, ó, um renomeio, né? Então, tipo, pálpebra, olho esquerdo. Pálpebra, olho direito. Sempre renomeia para não se perder. Dupliquei, só pego ela aqui, ó. Jogo em cima do outro olho ali. Posso diminuir o tamanho, né? Tá muito grande, ó. E aí a gente tem eles piscando, tá vendo? Os dois olhinhos juntos. É fácil. Então é super fácil. A boquinha tem um jeito de fazer, eu não vou trazer nessa aula, mas é bem simples também. Se não tiver igual as mãozinhas, né? Separado, que é o ideal, você consegue abrir ela aqui. Eu não lembro o nome do efeito. Eu acho que deixa eu ver se é Crop Edge. Não, acho que não. Eu acho que não é Crop. Mas ele tem um efeito.
Eu vou lembrar depois e trago para vocês. Que aí você consegue colocar aqui acho que é slice. Slice. Deixa eu ver se é isso. Não sei se é slice. Não é slice não. Mas ele tem aqui uma forma em que eu coloco um ponto aqui, outro ponto aqui, e ele abre essa imagem, sabe? E aí eu consigo fazer aqui a animação disso aqui. Então, aqui eu conseguiria fazer, por exemplo, esse cabelo mexendo. Por exemplo, posso pegar aqui, ó, clicar uma nova camada e colocar um adjustment. E aí, o que eu colocar nela vai afetar todas de baixo. Então, vou colocar aqui, ó, um Wave Arp. Só de exemplo, tá? E aí eu vou colocar aqui, pode deixar o sino mesmo. E vou diminuir isso aqui, ó, para que o cabelo ali faça um movimentinho. Só que um movimentinho bem leve. E aí eu vou mascarar isso aqui, porque eu não quero que ele afete tudo. Então eu vou clicar em cima do adjustment, vou pegar a ferramenta. Se ele tiver aqui, ó, é máscara. Então eu venho aqui. Crio uma máscara só onde eu quero que ele permaneça. E aí eu tenho a animação ali do cabelinho. Aí eu posso pegar essa máscara e dar um F aqui, ó, um fader. Aumentar um pouquinho o fader. Posso até jogar mais pra cima aqui. Pra que ele case legal aqui com o cabelinho dele. Aí diminua a velocidade aqui, 0,5. Isso aqui eu vou colocar 2. E aqui eu vou colocar, sei lá, 10. E a gente tem aqui um movimentinho no cabelinho dele. Aí vai depender do uso, né? Nesse caso aqui ele não tá ventando, então não teria necessidade de fazer. Tem várias outras maneiras de fazer, mas basicamente poderia ser feito assim. Mas a questão ali da pálpebra seria isso. Então piscou. Se for um vídeo longo, compensa você colocar um looping para ele fazer automático. Se não for, só copia, coloca mais para frente e cola. Então, ó, copia, cola, copia, cola. Vou colocar um pouco mais perto aqui. Copia e cola, copia e cola. Ctrl C, Ctrl V. Entendeu? Então a gente tem ele piscandinho de uma forma super rápida e simples. No caso ali, ó, o que tá acontecendo? As pálpebras tem que ficar em cima da cabeça para que essa camadinha de cima que tenha, eu acho que é esse brilho aqui, ó, que tá dando a luz do computador, possa ficar por cima do olhinho também. Esse efeito aqui do brilho, você pode colocar um screen, ó, um modo de mistura, fica mais legal, ó. E aí o que a gente pode fazer aqui, ó, pegar o T rapidamente, ó, clicar aqui e colocar um wiggle de tempo aqui, ó. Então, a cada 1 segundo vai mexer 10% de opacidade, ó. Acho que 10% não faz muita diferença, né? Vou colocar aqui 50%. Acho que ficou legal. E aí ele vai mexer ali a luz do computador, dar uma mexidinha. Poderia fazer isso também juntamente na escala para dar um movimentinho, né? Como se fosse a luz. Talvez aqui até mais uns 90%. Que aí ela dá uma sumidinha ali. E talvez o tempo, né? Não um segundo, mas aqui tem que ser ponto. 0,5. E a gente tem aqui um pouco mais... Ficou legal. mais rápido. Na verdade, parece que ele tá demorando mais. Não sei se isso aqui é frame, o que é, mas... Deixa eu ver. Ó, ele é o contrário, na verdade. Então aqui eu vou colocar 5.
E aí ele dá ali uma piscadinha. Então é isso. E aí você vai vendo os elementos, vocês vão olhando o que eu posso fazer. Por exemplo, poderia mexer essa máquina aqui, né? O eixo, poderia colocar um raio dela vindo aqui, poderia fazer esse líquido mexendo, outras luzes. Aí vai dar criatividade de vocês. Sempre a base de qualquer animação vai ser posição, rotação, escala. Tem outros elementos, mas sempre a base vai ser essas. Então sempre vocês pensam, o que eu quero fazer nessa animação? E aí, a partir disso, que história que eu quero contar? A partir da história que eu quero contar, aí fica mais fácil de eu fazer uma animação mais assertiva, né? Então aqui eu posso colocar exageros, como a gente viu. No caso aqui tá bem simples, mas eu poderia fazer o tecladinho mexendo, poderia fazer várias coisinhas que dariam vida à nossa animação. Então é isso, a aula de hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também pratiquem, né, isso aí que vocês aprenderam. Peguem o software, abram, usem. Se não tiver o software, usa outro programa, não precisa ser necessariamente nesse estilo, mas a animação em si, ela precisa ser treinada. Se vocês não treinarem, vocês não vão conseguir desenvolver, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, e essa foi a aula 6. Até a próxima aula.